Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass Construindo Patrimônio, Construindo Casas para Vender. Eu sou o Ed, eu sou corretor e construtor há mais de 5 anos e nesse evento eu vou mostrar o caminho para você criar e dobrar o seu patrimônio construindo casas para vender, mesmo sem você ter nenhum conhecimento técnico na área e começando do absoluto zero. Eu sei que você pode estar pensando aí, isso é muito bom para ser verdade. Sinceramente, se eu tivesse no seu lugar, eu também estaria pensando a mesma coisa. Mas eu quero que vocês vejam alguns depoimentos e vocês vão entender que o que eu estou falando aqui é perfeitamente possível. Oi, tudo bem? Eu sou o Renato, eu conheci o Ed aí porque ele vendeu uma casa aqui nesse condomínio. E quando eu conheci ele, acabei descobrindo que ele também construía. E eu tinha vontade de começar a construir para vender, né? Que eu sou empresário, eu não queria colocar o dinheiro no banco, investir em ações, essas coisas. Então, só que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento. Então eu acabei conversando com ele, a gente fez uma parceria. Ele construiu essa casa aqui em parceria comigo. Eu entrei com um investidor. E aí a gente acabou de vender essa casa, né? Então, eu peguei uma parte financiada pela Caixa e eu investi do meu bolso mais ou menos 1 milhão. E a gente teve aí 500 e poucos mil de lucro aí, já descontando todos os custos, corretagem, impostos e tudo mais. Então aí basicamente 50% de lucro aí que eu tive sobre o dinheiro empregado em pouco mais de 15 meses. Então, valeu muito a pena. É isso aí. Obrigado. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground, we're in sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah on this side of heaven's gate. Sou o Thiago Miron, pessoal, vim dar um breve depoimento aqui do Ed, do Construindo Casas que Vendem. E no ano passado, 2024, nós iniciamos um projeto juntos, tá? Iniciamos um projeto de construção, casa em condomínio com objetivo de venda. Inclusive, já finalizamos a construção dessa casa e já concretizamos a venda, tá? Então eu quero falar um pouquinho do Ed, do trabalho dele, né? O que me fez confiar para entrar em sociedade, porque eu não era desse segmento de construção, sempre fui do segmento de confecção, mas sempre tive vontade de entrar nessa área. Então o primeiro pré-requisito ali que me fez confiar é que eu sei que o Ed tem bastante know-how, ele entende muito, né? Ele tem bastante conhecimento. Segundo ponto, que é um diferencial gigante que ele tem perante a vários outros construtores. Além dele ter a visão técnica como construtor, construir muito bem, ele tem a visão da venda, porque ele é corretor já há bastante tempo. Então, além dele construir uma boa casa, uma casa com qualidade, ele sabe construir uma casa comercial que vai vender. Então, como ele atende muitas famílias, ele tem a visão comercial. Então, ele sabe a planta que vende, os acabamentos que vende. Para resumir, esse projeto que eu comecei com o Ed, a gente fez em 7 meses de obra, tempo recorde, muito rápido. Temos uma casa de quase 100 metros quadrados, né? Foi muito rápido, tá? Vendemos essa casa na planta. Vou passar de forma bem breve aqui os números da casa, a rentabilidade que a gente teve nesse investimento. Tô com uma colinha aqui, então a gente investiu 462 mil, porém a obra o custo total dela foi 505. Como a gente vendeu a casa na planta, então o cliente ali, né, o comprador, ele nos pagou um sinal ali, né,
no início ali da obra, e isso nos ajudou a construir a casa. A gente vendeu essa casa por 728 mil, tirando todos os custos ali, impostos, né, da venda da casa, nos deu uma rentabilidade de 176 mil, tá? Então, comparando o valor que a gente investiu com esse retorno, foi um retorno de 35%, que é um excelente retorno, isso em 7 meses. Espero ter ajudado aí quem está na dúvida e muito sucesso aí para vocês. E Ed, obrigado. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? Fala pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho para vocês essa casa, contar um pouquinho a história. É uma casa que eu estou construindo no condomínio, para vocês terem uma referência de como é o mercado e quando você acerta a mão, é possível você vender uma casa até mesmo sem ter o terreno, que foi o caso dessa casa. Essa casa aqui, pessoal, eu atendi um cliente que ele tinha gostado muito de uma outra casa que nós fizemos, que inclusive a gente vendeu em 1 mês e meio de obra. E ele viu a casa depois mais avançada, a casa já estava concluída, ele ficou tão encantado com a casa que ele pediu para mim ver se eu fazia uma outra para ele igual a casa. E aí nós não tínhamos nem o terreno, não tinha nada, a gente comprou o terreno e vendemos para ele essa casa. Ela já está em fase final de obra, tá? A gente está entrando aqui agora na parte do reboco, o reboco interno já foi feito, estamos concluindo o reboco externo. E nós conseguimos fazer a venda dessa casa sem mesmo ter o terreno. Então eu quero mostrar para vocês o quanto isso é possível. Você acertar a mão, você ter um resultado e vender a sua casa de uma forma mais rápida. E pelas nossas projeções, a gente está ainda finalizando, a estimativa dessa casa é que nós tenhamos um lucro líquido de 200 mil reais. Isso em apenas 6 meses, contando obra e o nosso recebimento. Pessoal, essa é uma outra casa que a gente começou aqui tem 2 meses apenas. É um projeto que ficou também extremamente diferenciado, só para vocês terem uma referência. Nós já tivemos proposta na casa na fase que ela está. Porque o projeto ficou tão bom que as pessoas já começaram a ver, a gente começou a divulgar e já teve cliente que tentou comprar. A gente optou por não fazer a venda ainda, porque a gente entende que a projeção do ano que vem é que os juros eles estão com uma tendência alta de ter queda e isso vai aquecer o mercado imobiliário, as casas tendem a se valorizar ainda mais. Então aqui a gente optou por dar uma segurada porque a gente tem perspectivas de pegar um valor até maior no ano que vem, que é quando ela vai ficar concluída. Então é mais um relato aqui, mais uma amostra para vocês conferirem o quanto é possível você ter resultado nessa área, desde que você entenda o passo a passo, a maneira correta de você fazer uma casa para venda. Um dos maiores medos que eu percebi que as pessoas não começam nesse mercado, porque elas pensam que é muito difícil vender as casas. Então isso daí é uma grande objeção. E ao longo desses últimos anos que eu venho trabalhando, principalmente como corretor, eu percebi que existiam algumas características que faziam com que algumas casas vendessem de forma muito mais rápida e outras ficavam paradas no mercado. Nos vídeos que eu mostrei aqui como exemplo para vocês, a primeira casa é uma casa de alto padrão. Até para referência, uma casa de alto padrão no Brasil, ela leva em média de 12 a 18 meses para ser vendida. E nós vendemos essa casa em apenas 4 meses. E a gente só não vendeu ela antes porque a gente recusou várias propostas que a gente não achou interessante. Então nós tivemos um resultado totalmente fora da curva para uma casa de alto padrão. Já a segunda casa que vocês viram no vídeo, nós vendemos ela praticamente no início da obra. A gente estava com a obra na meia parede e eu levei um cliente visitar algumas casas nesse condomínio e ele não tinha gostado das casas que ele visitou. Eu comentei que estava fazendo uma casa, mostrei para eles a planta, mostrei a ideia. Eles foram ver comigo na obra, mostrei as paredes, como que estava ficando. Ele adorou o projeto, adorou a planta, confiou, né, no nosso trabalho e ele acabou comprando a casa com 1 mês e meio de obra.
Então, assim, é um resultado totalmente fora da curva. É uma casa de médio padrão, mas nós vendemos ela em apenas 1 mês e meio. E a terceira casa, vocês não vão nem acreditar. Eu vendi ela antes mesmo de ter o terreno, porque um cliente gostou tanto da segunda casa que vocês viram que ele pediu simplesmente para fazer uma igual. E a gente só foi comprar o terreno depois que fechou o negócio com ele, e nós estamos agora em fase final dessa construção. E a quarta casa que vocês viram no vídeo, eu comecei recentemente, e também com 1 mês e pouco de obra, eu já tive proposta para vender. Eu optei por não vender, porque a projeção que nós temos é que o ano que vem o cenário da economia esteja melhor, a Selic ela tende a cair, e consequentemente vai aumentar muito as buscas, então a gente está com uma perspectiva de ter um ganho ainda maior, por isso que a gente ainda não vendeu, mas também vai ser uma casa que eu tenho certeza que vai vender facilmente assim que a gente concluir. Então é isso. Eu acredito que deu para vocês verem que é perfeitamente possível você crescer nesse mercado, desde que você tenha um método, e nessa aula eu vou mostrar para vocês o caminho para você conseguir chegar lá. Mas antes de continuar, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu venho de uma família humilde, tá? Nunca passei fome, mas a gente não tinha assim nenhum luxo. Eu sempre estudei em escola pública, meus pais nunca deixaram nos faltar nada, né, do básico de comida, um teto, mas eu sempre tive muitos desafios e comecei a trabalhar cedo, trabalhei em várias empresas, eu trabalhei em comércio, trabalhei em indústria como CLT, mas eu sempre tive um desejo ardente em mim de empreender, e quando eu ainda estava numa empresa, trabalhando como CLT, eu resolvi montar uma empresa de festas, né, de eventos, eu alugava brinquedo para festa, e eu trabalhava nessa indústria de segunda a sexta, e aos sábados e domingo e feriado, eu alugava brinquedo para festa, eu e a minha esposa, que na época ainda era minha namorada. Então a gente começou, e ali foi caminhando, a gente atrelando as duas coisas, né, o trabalho CLT com o nosso empreendimento, e chegou um momento que a empresa, né, de eventos, ela começou a nos gerar um resultado, e tanto eu e ela resolvemos sair da CLT e seguir a nossa jornada no nosso negócio. E lá a gente ficou alguns anos, foram 8, 9 anos ao todo, se não me engano, e chegou um momento, a gente cresceu, teve uma melhora até significativa assim na vida, mas a gente vivia sempre também no extremo, não tinha dívida, não tinha nada, mas nós tínhamos um apartamento, morava num apartamento que era alugado, quando chovia dentro do apartamento também, não tinha luxo nenhum, tinha um carro antiguinho, né? Uma vida modesta. Não passávamos nenhuma necessidade, mas tinha uma vida modesta. Essa empresa ela nos proporcionava ter uma vida razoável. E chegou o momento que eu queria mais, né, da vida, estava também querendo dar um outro passo, e eu resolvi vender essa empresa, e aí que começou a mudar totalmente a minha vida. Eu vendi essa empresa de eventos e queria montar uma outra coisa, nem sabia o que eu ia fazer ainda. E a partir dali a gente pegou um dinheiro na venda dessa empresa, eu tentei fazer vários negócios e acabou não dando certo. O último que eu montei foi uma empresa de moda infantil, e ali a gente acabou perdendo todo o recurso que nós tínhamos dessa empresa, e literalmente eu quebrei, né? Então, eu fiquei assim de mãos abanando, sem ter um negócio, e sem ter renda, sem ter nenhum dinheiro, e a minha esposa teve que voltar a trabalhar, a CLT, mas o que ela ganhava mal pagava o nosso aluguel e a comida da nossa casa. Teve muitos momentos que a gente nem mistura tinha. Bom, e mesmo diante de todas as dificuldades que eu encontrei, teve vários dias que eu chorava de madrugada sozinho, pedindo uma luz no fim do túnel. Foi uma época muito difícil, as contas chegando e você sem recurso. Aquilo de lá, confesso que mexeu bastante com o meu emocional, mesmo eu sendo uma pessoa com uma mentalidade que eu acreditava, eu tinha muita fé que eu ia conseguir encontrar uma solução, mas parece que as coisas, antes de melhorar, elas tendem a piorar. Acredito que isso é até um teste que nós temos divino, para ver se realmente você quer aquilo, se realmente você quer mudar de vida. E então foi uma época muito difícil, mas para mim desistir nunca foi uma opção. E eu sempre pensei que eu não queria voltar a trabalhar em CLT, porque eu queria empreender, e eu ficava buscando, tentando achar os caminhos, e não estava fácil. Foi uma época bem difícil que nós vivemos. Nesse meio eu tive várias propostas de trabalho, inclusive propostas muito boas, que eu acabei recusando, porque eu senti algo dentro de mim que eu ia encontrar um caminho.
E aí, como acabou todos os recursos, eu tinha um pouco de conhecimento de marketing digital, porque eu já tive uma empresa também de desenvolvimento de site. E eu voltei e pensei comigo, o que que eu vou fazer se eu não tenho recurso financeiro para montar outro negócio e eu não quero trabalhar mais em CLT? Falei, eu vou vender o que eu tenho, o que eu sei hoje, que é o meu conhecimento, e comecei a ir atrás de empresas para vender aquilo que eu tinha também de conhecimento, que era desenvolvimento de site, campanhas, né, trabalho de marketing digital. E foi ali que tudo começou, porque eu vendi o meu serviço para uma empresa, a empresa teve um resultado muito bom, as vendas estavam baixo, e ali o dono, numa reunião, ele me chamou, ele falou, Ed, você não quer usar o que você fez aqui para minha empresa para também vender os meus imóveis? E eu tinha falado para ele, eu nunca, sempre já tinha trabalhado com vendas, mas nunca tinha vendido imóvel. Ele falou, não, veja se você consegue, começa, e a partir daí, se você gostar, depois você continua na área e vê o que você faz. E eu comecei a pegar os imóveis que ele tinha, que não estavam sendo vendidos, e comecei a vender. Aí eu peguei gosto pela coisa, eu vendi muitos imóveis dele, através dali eu virei um corretor, né, de fato, montei a minha imobiliária, e ali que o jogo mudou da minha vida. Então eu me encontrei nesse período também que eu já tinha iniciado na área da corretagem, eu estava construindo a minha casa, e a minha casa, acredito que muitos seguidores aqui já sabem, foi também onde eu comecei a parte da construção. Eu tive muitos problemas, muitos desafios, eu perdi mais de 90 mil reais construindo a minha casa, porque eu não entendia, eu fui enganado por muitos pedreiros, enfim, e eu tive que buscar conhecimento, eu tive que buscar entendimento para eu resolver e transformar um problema numa grande bênção, né, que eu acredito que eu acabei recebendo. Então, hoje, eu ainda trabalho como corretor e faço as construções de casa. Então, através da minha casa, ela me trouxe uma bagagem muito grande, e depois de todos os problemas que eu passei, muitas pessoas, eu vendia, né, os terrenos nesse condomínio que eu moro, e as pessoas viam a casa, depois via que eu morava lá, e ficavam perguntando se eu não fazia, se eu não construía uma casa para elas, que tinham gostado muito da casa, e eu sempre recusei, porque eu não queria fazer isso de forma alguma, porque eu tive muitos problemas na minha construção, até que um dia eu entendi que isso foi um chamado, que alguma coisa divina estava me puxando para isso, e eu resolvi aceitar o desafio, e um casal que eu vendi um terreno para eles como corretor, eu me desafiei e fui fazer a primeira casa para um cliente, e eles quiseram me contratar. Eu comecei como administrador de obras, ou seja, eu fiz toda a casa para esse casal, dei todas as ideias, tudo aquilo que eu tinha de bagagem, experiência que eu já tinha passado na minha casa, todos os desafios, e eu construí a casa para eles. E aí eles me pagavam, né, um valor para eu tocar a obra para eles, e foi ali que eu tomei mais gosto ainda pela coisa. A casa deles ficou linda, eles moram lá até hoje, e a partir dali eles indicaram para outro cliente, fui fazendo outras casas, todo como administrando, né, tudo como administração de obras, entreguei várias outras casas, e até que eu fui cada vez mais entendendo o mercado, me capacitando e trabalhando na área da corretagem, eu fui vendo que existia uma outra possibilidade, que eu podia ter uma alavancagem patrimonial, um ganho, além do que eu vinha fazendo no meu dia a dia com a área da corretagem. E ali eu vi uma oportunidade, porque eu atendia, né, também atendo ainda muitos construtores, e eu via muitos ganhando muito bem, fazendo casas para venda, e aí eu comecei a vislumbrar esse mundo, né? Então, depois de fazer algumas casas para clientes finais, eu comecei também a fazer as minhas próprias casas para venda, tá? Então, resumindo um pouco da minha história, é essa. Eu hoje eu ainda continuo, né, como corretor, ainda tenho a minha imobiliária e faço as minhas casas para venda, faço as casas próprias, eu tenho casas com sócios investidores, com sócios, então é uma área que eu me encontrei, e eu acredito que qualquer pessoa que queira, de fato, iniciar na área, mesmo que ela não tenha esse conhecimento, essa capacidade técnica, é possível ela aprender, principalmente se ela pegar um atalho com quem já vive disso, já está na área e já tem isso no seu dia a dia, já tem um olhar mais estratégico para o negócio. E a gente sabe como fazer isso hoje, né? Todas as casas que a gente vem construindo
nós estamos tendo muito sucesso, a gente está vendendo as casas muito rápido, porque eu descobri, ao longo dessa minha jornada na área, um método do que faz com que uma casa ela tenha uma aceitação muito grande no mercado, ela brilhe os olhos dos compradores e, de fato, venda mais rápido. Então é isso, esse foi um resumo aqui da minha história, queria contar um pouquinho para vocês entenderem. Eu estou no mercado imobiliário tem 5 anos e, graças a Deus, nesses últimos anos eu melhorei muito a minha vida, do que eu vivia antes ao que eu vivo hoje. É uma mudança, assim, absurda, e eu acredito fortemente que todos podem mudar, todos podem melhorar e muito as suas vidas através da construção de casas para venda. E como esse negócio ajudou e muito a transformar a minha vida, eu acredito que com o conhecimento que eu tenho hoje, eu também posso ajudar a transformar a vida de outras pessoas. E agora vamos falar um pouco mais tecnicamente sobre o assunto, qual eu vou compartilhar com vocês. Muita coisa boa para vocês entenderem um pouco mais aí sobre a área. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de construção de casas, tá? O mercado imobiliário, aqui tem algumas matérias que eu gostaria de compartilhar com vocês. O mercado imobiliário, no ano de 2025, apesar dos juros, das taxas estarem altas, muita gente falando que o mercado imobiliário está em crise, pelo contrário, ele mantém estável e ele registrou queda na oferta no segundo trimestre de 2025, ou seja, nós temos hoje menos oferta do que procura. A tendência para os próximos anos é que a projeção da Selic caia e nós vamos ter um aumento significativo no mercado imobiliário. Quem tiver com um bom produto tende a surfar uma onda muito boa que vai chegar. Nessa segunda matéria, vocês podem ver aqui, os economistas eles voltam a reduzir a projeção para a inflação e ajustam a Selic para 2026, tá? Eles estão ajustando para 12,38. Essa é a projeção para o ano que vem e, consequentemente, a Selic baixando, o mercado imobiliário ele tende a se aquecer, porque ele gira muito em torno do financiamento. Então, quem tiver com bons produtos e tiver nesse mercado, o ano que vem, com toda certeza, vai surfar uma onda muito boa novamente. Aqui nessa outra matéria, construtoras impulsionam lançamentos e vendas de imóveis com da nova faixa Minha Casa Minha Vida. Então, muitas construtoras já estão se antecipando, de olho nessa projeção, nessa perspectiva aí de crescimento para o ano agora de 2026. Então é um mercado que ele resiste muito à crise, mesmo você passando um momento de instabilidade no país. É um mercado que ele não está crescendo muito, ele se mantém estável, e quando o mercado está bom, ou seja, os juros estão baixos, o mercado ele tem um aquecimento surreal e é uma área extremamente vantajosa, tá? Por que investir nesse mercado? Bom, primeiro porque é um mercado extremamente seguro. Ao longo dos anos, o mercado imobiliário ele sempre ganha da inflação, ele sempre tem valorização, então dificilmente você vai ver alguém que perdeu dinheiro com imóvel, e você tem uma proteção de patrimônio excelente, muito diferente de muitos outros investimentos, tá? Então você tem um bem ali físico que você tem como patrimônio, e que, ao longo do tempo, ele tende a se valorizar cada vez mais. É um mercado extremamente lucrativo, então a construção de casa para venda, ela é um mercado lucrativo, ela chega a render até 5 vezes mais o valor da Selic atual hoje, mesmo a Selic com estágio alto, né, com a taxa alta, existem construções de casas que você faz para venda que você consegue ter um resultado até superior a esse, então é um mercado extremamente lucrativo. É um mercado resiliente, ele resiste até em momentos de crise. A gente já passou várias crises, né, no Brasil, e você pode reparar que os imóveis eles nunca perderam valor. Se você tem um imóvel bom, numa boa localização, dificilmente você vai perder valor com o passar dos anos. Então pode ter a crise que for, o imóvel ele sempre resiste e ele sempre acaba superando essa instabilidade que a gente possa viver aí em determinado momento no país. E por último, ele tem uma valorização sempre acima da inflação. Então, histórico, é estatístico. Se a gente pegar os últimos anos, sempre o imóvel superou a inflação. Então, é um mercado extremamente vantajoso para quem quer entrar na área. Então aqui tem algumas matérias, né, falando que os bilionários e os milionários, eles estão
com uma projeção de investir ainda mais no mercado imobiliário, porque prova que é um mercado extremamente seguro e lucrativo, tá? Aqui, como vocês podem ver, até tem uma frase do próprio CEO do McDonald's, que eles falam que o McDonald's, o negócio deles não vende hambúrgueres, tá? Que é um negócio imobiliário que vende hambúrguer para que os locatários possam pagar pelos imóveis, ou seja, é uma rede gigantesca, né, a nível mundial, que eles têm como sua principal fonte de renda os imóveis. E o que que eu quero falar com vocês? O que que eu trago de diferente, pessoal, nesse evento? O meu negócio, ele não é construir casas, tá? Afinal, você também não quer construir casas. Eu acredito que você quer o resultado final, né? Nós queremos vender as casas. Então, construir é apenas uma parte do nosso processo. Então, assim, eu já estou no mercado, como eu falei para vocês, há mais de 5 anos, e no qual eu já comercializei, através da corretagem e da construção, mais de 45 milhões em imóveis vendidos, tá? Então, eu tenho uma visão, eu estou no dia a dia atendendo clientes e entendendo o que que o mercado pede, o que que os clientes gostam e entendendo, né, todos os diferenciais das pessoas que conseguem ter resultado nessa área das que não têm. Bom, e ao longo desses anos que eu atuo no mercado, no qual a gente já teve vários resultados, vendendo muitas casas até mesmo antes de ficar pronta, e tendo referências de outros construtores que também conseguem obter esse êxito, eu consegui desenvolver uma metodologia, no qual eu chamo ela de CCV, que é Construindo Casas que Vendem. E nessa metodologia, eu desenvolvi 4 pilares, tá? Então, o primeiro pilar é a escolha do terreno, o segundo pilar, a elaboração do projeto, o terceiro pilar é o levantamento de recursos e o quarto pilar é a construção em si. Então, eu vou passar explicando para vocês sobre cada pilar com uma maneira mais detalhada, tá? Então, esse primeiro, que é o pilar do terreno, da escolha do terreno, aqui, ele não tem a importância somente da topografia. Ele é importante também, mas não é, somente isso, tá? O terreno, a escolha do terreno, você começa com um planejamento. Por quê? Primeiro você tem que pensar aonde eu vou comprar um terreno para eu fazer uma casa para venda. Você vai fazer um estudo de mercado, você vai entender no lugar que você quer investir, que tipo de casa que os clientes estão buscando para comprar ali, qual que é o perfil de construção, se você vai fazer uma construção de baixo padrão, de médio padrão, de alto padrão. Ali você vai ter todo um planejamento orçamentário, da estimativa de quanto você vai gastar naquela casa, quanto aquilo vai te custar e por quanto você pode vender. Então, essa escolha do terreno, ela é fundamental, porque você não pode errar. A partir do momento que você vai escolher um terreno, ele é a sua principal matéria-prima. Então, você tem que fazer uma casa que seja condizente com o local que você está fazendo. E aí, dentro daquele local, seja um condomínio, seja fora dele, você vai ver a topografia. Então, você vai escolher uma topografia de acordo com o projeto que você pretende fazer. Eu recomendo fortemente para as pessoas que vivem, né, próximo a mim, aos mentorados que eu já tenho, que a pessoa que vai começar, ela escolha uma topografia de um terreno mais plana. Por quê? Porque um terreno mais plano você vai ter uma obra mais enxuta, uma obra mais barata, e também você não vai ter muitas surpresas de contenção. Então, o começo, e até mesmo depois que você também tem experiência, você pegar um terreno que você tem uma construção relativamente mais simples, isso daí vai facilitar e muito o seu início ou até a continuação aí do seu negócio construindo casas, né, para venda. O segundo pilar, que é a parte do projeto, ele é fundamental como o terreno, tá? O primeiro e o segundo pilar é onde tudo começa, que é a escolha do terreno e o seu projeto. Se você errar nesses dois, no primeiro e no segundo pilar, todo o resto vai por água abaixo. Você não pode errar aqui. Então, escolher um bom terreno, num bom lugar, e a partir daí fazer um bom projeto. O que é um bom projeto? Você tem que pensar num projeto que vai atender a necessidade da maioria dos compradores. Ou seja, o que as pessoas que estão buscando comprar uma casa, elas querem, o que elas gostam, o que vai fazer com que elas se encantem quando elas entrarem na sua casa. Então, o projeto ele é fundamental. E para mim, eu tenho três principais pontos no projeto. O primeiro, a fachada. Eu sempre falo, tem que caprichar e muito na fachada. Afinal, quem que não quer morar numa casa bonita, numa casa que logo que você recebe a sua família, os seus amigos, as pessoas já se impressionem logo de cara.
Então, aposte fortemente numa fachada muito bem feita, numa fachada muito bem desenvolvida. Depois, toda a parte de planta, a planta baixa da sua casa, acerte na planta. Você tem que fazer uma planta que faça com que ela seja funcional e atenda a necessidade da maioria das famílias do mercado de hoje, tá? Então, o que seria a planta? Você tem que fazer uma planta que as pessoas gostem, que os ambientes eles sejam integrados, a planta tenha uma parte de iluminação natural muito boa. Enfim, são vários pontos que você tem que ter atenção para você não errar na planta. E por último, o planejamento. O que é o planejamento? O planejamento ele já envolve mais o lado financeiro. Por quê? Você tem que fazer algo condizente com o que você vai vender. Sempre que eu vou construir uma casa para venda, eu sempre penso de trás para frente. O que seria isso? Você vai ver primeiro aonde você quer construir, por quanto vende uma casa lá, qual que é a média de venda. E aí você vai fazer uma conta do que você pode comprar e até quanto você pode gastar e a projeção que você vai ter de retorno. Porque se você fizer uma casa, você pode fazer a casa mais linda do mundo, o melhor acabamento, a melhor planta, a melhor fachada, mas você errar no planejamento, ou seja, de repente aquele lugar que você vai construir, você não vai conseguir, por exemplo, pegar mais que 1 milhão naquela casa, por causa do lugar que você vai fazer. Aí não adianta você ir lá e fazer uma casa e você ter um custo, por mais que ela fique espetacular, linda, e você gaste 2 milhões na casa, achando que você vai depois, eu gastei 2, eu vou pegar 3, 4, sei lá. Não vai. Então, a parte do planejamento, ela é fundamental. Então, você tem que fazer uma construção que seja condizente com o local. E aqui você tem que planejar certinho, por quanto você estima vender, e aí para você não perder a mão e fazer uma construção que você consiga ter um custo que ao final você vai obter o lucro. Então é isso, esses dois pilares, terreno e o projeto, eles são fundamentais. É aqui que tudo começa. Se você errar a mão nesses dois, no final a conta não vai fechar, tá? Por penúltimo, o terceiro pilar, que é como levantar os recursos. Então aqui existem várias formas de você começar. Muita gente fala, mas eu não tenho dinheiro para começar a construir. E assim, é possível você começar com muito pouco ou até com nada. Você vai falar, pô, mas é loucura. Dá para fazer até com nada. Como? Por exemplo, você entendendo o método, você entendendo como é que funciona o mercado, sabendo como fazer e o que você tem que fazer, você pode simplesmente juntar amigos e eles podem ser seu sócio. Vamos pensar o seguinte, que você vai fazer uma construção de uma casa, pô, aí, colocar aqui pela minha região uma casa de médio padrão, dentro do condomínio você vai fazer uma casa que vai te custar 500 mil. De repente você fala assim, putz, eu não tenho 500 mil, mas eu tenho 100. Ou vamos dizer que você não tenha nem os 100. O que você pode fazer? Você pode juntar 5 amigos que têm os 100 mil. Você vai fazer uma sociedade com eles, no qual você vai fazer toda a parte da gestão, toda a parte da construção, porque você vai ser o expert do negócio, vai ser a pessoa que vai acompanhar, que vai executar a construção em si, e eles vão ser os sócios investidores. Então você levanta um recurso com 5 pessoas que têm 100 mil, você consegue fazer uma casa. Essa é uma possibilidade, você juntar com seus amigos e fazer uma casa, mesmo se você não tiver. Outra possibilidade, você tem o recurso próprio para fazer sozinho. Então, mais fácil ainda. Basta você ter o conhecimento e entender o que você precisa fazer e você coloca o seu dinheiro para girar e aumentar e duplicar o seu patrimônio. A outra possibilidade, se você também não tem todo o recurso, mas você tem parte do recurso, você também pode fazer um financiamento bancário. Porque hoje você pode fazer uma construção na modalidade terreno em construção, você vai comprar o terreno já através do financiamento e o banco também vai te dar o dinheiro da construção. Você precisa ter um pouco em mãos, mas é uma coisa de 10 a 20%, não mais do que isso, do que você vai gastar na casa, e o restante você faz um financiamento. Se você tiver o nome, uma renda comprovada, você vai conseguir fazer isso. Eu já fiz construções assim. Então você pode também utilizar o recurso de terceiro, que no caso é o banco. E também você pode, além de fazer a parceria com os seus sócios, sócios amigos, você também pode fazer com sócios investidores. Hoje, por exemplo, eu faço muita construção também com sócio investidor, no qual eu entro com o meu conhecimento, com a minha capacidade técnica, com a minha visão de mercado, e eles entram com aporte financeiro. Talvez no começo não seja muito fácil você conseguir um sócio investidor que vai entrar 100% com o recurso. Mas, com o tempo, a partir do momento que você tem um resultado ou dois, é muito mais fácil de você conseguir, porque tem muita gente que tem um recurso hoje disponível, parado no banco, que está rendendo uma taxa para ela
Hoje até que tá bom, mas mesmo assim a construção ela rende ainda mais, e ele só está buscando oportunidade de fazer investimento e colocar seu dinheiro para crescer ainda mais. Então existem várias formas de você conseguir o recurso. Então a falta do dinheiro, na minha concepção, ela não pode ser algo que vai travar você. Porque mesmo sem dinheiro você consegue, basta você querer, desde que você entenda o processo, entenda o mercado, monte um planejamento, faça um planinho de negócios ali da construção que você quer fazer. Você tem várias formas de buscar o recurso para você dar esse primeiro passo e começar na área, tá? E por último, não menos importante, mas é o quarto pilar, vocês podem até achar loucura, mas a construção em si, ela ficou por última porque todo o restante ele vem numa ordem prioritária à obra em si. Por quê? Porque você tem que acertar em todo o restante, conseguir fazer o levantamento financeiro de como você vai construir, para aí sim você se preocupar com a parte construtiva, que ela é tão importante quanto, porque também você precisa fazer uma boa casa. Mas assim, na construção, tem várias maneiras de você evitar erros que possam causar numa obra. Então, por exemplo, assim, você consegue, através de técnicas, né, que, por exemplo, eu desenvolvi, você consegue entender se aquela mão de obra que você contratou, ela está fazendo um serviço correto, se ela está seguindo normas. Existem momentos estratégicos que você precisa acompanhar, não precisa você ficar lá o dia inteiro na obra, 24 horas, mas tem algumas etapas que você precisa acompanhar para ver se tá feito de uma maneira correta. Mas você não precisa ser o especialista da construção, você não precisa ser o cara que sabe sentar um tijolo, que sabe erguer uma parede, que sabe colocar uns pisos. Isso não é a sua função. Quando a gente vai fazer uma casa para venda, a gente tem que cuidar muito mais do estratégico, do planejamento, do que da construção em si. Porque a construção você vai colocar profissionais também para executar. Você precisa ter o conhecimento técnico de alguns pontos principais para que você acompanhe e veja se estão fazendo da maneira correta, mas você não precisa ser o especialista. Então esse medo que as pessoas têm da construção em si, porque às vezes elas colocam na cabeça: mas eu não sei sentar um tijolo, eu não sei pintar uma parede. Mas se você está fazendo um negócio, está fazendo uma casa para venda, você não precisa você saber fazer isso. Se você souber, tudo bem, melhor ainda, mas você não precisa, de forma alguma. Eu mesmo, eu não tenho o conhecimento técnico para ir lá e falar: não, eu vou sentar um piso corretamente, igual um profissional, vou erguer uma parede. E eu venho tendo muitos resultados positivos porque eu faço o que é o principal, que é todo o planejamento, que é a visão estratégica do negócio, e eu cuido do principal de uma construção, que existem algumas etapas da obra que é fundamental você verificar se está correto. Você verificou isso? Meu, você vai evitar muitos erros e muitas dores de cabeça. Então, assim, a construção, ela parece ser complexa, mas ela não é. Ela é simples. Ela, por incrível que pareça, ela é simples, só que ela tem detalhes que você precisa acompanhar. Ela existem detalhes. A partir do momento que você entende, que você tem um método, um passo a passo do que você vê, isso torna muito mais fácil, muito mais viável. E a parte também do que você tem que pensar da construção, que aí já é uma área um pouquinho mais estratégica, é o que vale a pena você fazer ou não numa casa para venda. Então essa conta você sempre tem que fazer. Você tem que fazer uma construção condizente com o lugar que você está fazendo. Se você está fazendo uma casa de baixo padrão, você não pode querer colocar um material de alto padrão nela. Ou se você está fazendo uma casa de alto padrão, você trabalhar com material de baixo padrão. Então são coisas que uma coisa tem que ligar com a outra. E existem métodos, mesmo você fazendo uma casa de alto padrão, de você economizar em coisas que dá para ser economizado e vão agregar valor na casa, como algumas coisas até de acabamento, que existem coisas muito boas com valores mais baixos. E também tem coisas que você não pode economizar de forma nenhuma, tá? Toda a parte estrutural, parte de impermeabilização. Então, existem processos que você tem que sempre fazer conta, e nesse método que eu desenvolvi, eu ajudo, né, as pessoas a entenderem aonde ela pode investir um pouquinho mais, aonde ela pode economizar e que vá fazer com que ainda agregue muito valor à sua casa no final para venda. Bom, agora você deve estar pensando aí: beleza, Ed, mas e a venda? Cara, a venda, ela é inevitável. Por quê? Se você tem um bom terreno, você faz um bom projeto com uma boa construção, a venda, ela vai ser mais rápida do que você imagina. Porque você fez tudo que precisava, tudo que um comprador, um possível comprador está buscando
Então, ela é inevitável. Você pode fazer, fez um bom trabalho, você pode desapegar que a sua casa vai vender e vai vender mais rápido do que a média, eu tenho certeza. Pode apostar que você fazendo uma boa casa, uma casa que o mercado está buscando, uma casa que os compradores querem, vai chover de corretores atrás de vocês, de clientes, porque isso, por incrível que pareça, está escasso. Existem muitas casas para venda? Existem, mas casas boas, casas diferenciadas, elas não param no mercado, elas vendem rápido. Então, se você souber o passo a passo de como fazer uma boa casa, como fazer uma boa construção, não se preocupe com a venda, ela vai acontecer, eu não tenho dúvida alguma. Bom, pessoal, a gente recebe constantemente muitas perguntas aqui no direct, na comunidade que nós temos aqui no WhatsApp também, e eu queria tirar as principais dúvidas que a gente recebe aqui. Então, muita gente fala assim, eu não sou da área, não sei nem por onde eu começar. Como eu já falei para você em muitos momentos, muitos vídeos aqui na nossa página, você não precisa ser da área, você não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto, não precisa ser o pedreiro para você começar a construir suas casas para venda. Eu mesmo não sou da área e eu vivo disso. Então, é perfeitamente possível você também, não sendo da área, começar e entrar nesse mercado altamente lucrativo. Uma outra pergunta. Muita gente também tem o recurso, mas ela não tem tempo para acompanhar a obra. Então, o que eu recomendo? Quando você tem o recurso e não tem tempo para acompanhar, você pode contratar uma boa construtora, contratar um administrador de obras, e aí você, tendo o conhecimento principal, né, que é aqueles pontos que eu passei aqui para vocês também, você vai conseguir entender se está sendo bem construído, se está sendo bem feito, e não vai precisar você ficar acompanhando a obra. Então, você pode contratar uma boa construtora, um bom administrador de obra, ou você também pode fazer até uma sociedade com alguém que queira ficar à frente ali da construção. Um outro medo muito comum, o pessoal tem muito medo de perder dinheiro nas construções. E esse medo, eu entendo perfeitamente, mas na parte da construção, quando você tem o método e você faz toda a técnica que nós falamos aqui, você não vai perder dinheiro. Por que não vai perder? Porque o mercado imobiliário ele é seguro. Você tendo um bom produto, uma boa casa, você vai ter retorno. O máximo que vai acontecer, se num período muito instável da economia do país, você demorar um pouquinho mais para vender. Mas perder você não vai, porque você tem o patrimônio, você tem o bem, você tem a sua casa lá construída. É muito diferente, por exemplo, de você montar um negócio, por exemplo, que você sim pode perder todo o seu dinheiro, você fazer um investimento em ações ou alguma coisa do tipo, você pode perder todo o seu dinheiro. Na construção, não. Você tem o seu patrimônio ali capitalizado, tá? E um outro é ter o medo de não vender. Então, esse medo é muito comum, mas você seguindo todo o passo a passo, toda a metodologia, a técnica, não tem como. A venda ela é inevitável, você vai vender. Esse medo ele é comum, mas você seguindo toda a técnica, esse medo ele vai ser quebrado porque você vai ter um bom resultado e vai vender a sua casa. E por último, o pessoal também mandou aqui para nós, não tenho dinheiro para começar. Como eu já citei vários exemplos, é possível você fazer até sem dinheiro algum, fazendo com sócios investidores, fazendo com amigos, fazendo com recurso do banco. Então, assim, a falta de dinheiro não é motivo para você não começar, tá? Você precisa ter o conhecimento, entender o processo e acreditar e dar o primeiro passo. Bom, eu consegui, acredito que passar bastante conteúdo relevante para vocês aí. E agora eu gostaria de abrir uma oportunidade. Nós vamos abrir uma nova turma para quem quiser participar desse nosso método. Eu vou explicar um pouquinho. Eu acredito que vai fazer muito sentido para muitos de vocês aí. Então, o que a gente vai entregar, pessoal, nessa turma que nós vamos abrir? Então, esse método é o método CCV, que é Construindo Casas que Vendem. Ele é baseado nos pilares que eu apresentei para vocês. Então, o primeiro pilar é a escolha do terreno, tá? Então, aqui a gente vai abordar muitos temas, a gente vai, de fato, dar o passo a passo, dar o caminho das pedras, tá? Para você conseguir tirar o seu projeto do papel. Então, aqui a gente vai ajudar em toda a escolha, desde a escolha do terreno, qual o melhor tipo de terreno para se escolher, que lugar fazer. Então, são vários passo a passo que nós vamos ter nesse módulo. Também a parte do pilar do projeto. Então, aqui a gente vai entregar toda a parte do que você deve fazer no projeto da sua casa, quais são as plantas que mais vendem, o que você deve construir ou não,
todas as atenções que você deve tomar na hora de fazer o desenvolvimento do projeto da sua construção. Então aqui tem um passo a passo também detalhado, que nós vamos fazer isso junto para que você consiga tirar o seu projeto do papel e consiga construir as suas casas e vender elas de uma maneira rápida e eficiente, tá? Todo esse método que nós desenvolvemos, ele é um método extremamente eficaz, simples e objetivo. Então você não vai ter enrolação, a gente é direto ao ponto para que você de fato consiga pegar e tirar o seu projeto do papel e iniciar na área. E eu tenho certeza que você também vai poder ter ótimos resultados, tá? Então, segundo pilar aqui, eu estou passando um pouquinho, nós vamos entregar essa parte do projeto. A gente também tem um módulo que nós vamos ensinar passo a passo como você levantar todo o recurso para você fazer a sua casa e tirar a sua construção do papel. Por último, nós vamos também abordar os passos principais da construção, todos os detalhes, o que você tem que se atentar, como fazer cada tipo de construção, o que você tem que colocar e não colocar numa obra, o que você tem que acompanhar ou não. Mas aqui, volto a repetir, de uma maneira objetiva e direcionado totalmente para você ter um negócio de construção e não ser um pedreiro, tá? Então, aqui vai ser uma forma objetiva de você saber acompanhar uma obra, saber entender se o que estão fazendo está correto ou não. Então, esse daqui é o último pilar, né, desse nosso método que nós desenvolvemos. E como que a gente vai entregar esse conteúdo, pessoal? Como eu falei, totalmente direto ao ponto. Nós vamos entregar isso para essa primeira turma através de uma mentoria. Então, ou seja, não vai ser um curso, tá? Literalmente, a gente vai pegar na mão de vocês e nós vamos caminhar junto e fazer vocês tirarem esse projeto do papel e iniciar na construção de casas para venda, tá bom? Como que a gente vai entregar todo esse conteúdo aí para vocês? Nós vamos ter 8 aulas semanais. Essas aulas, elas vão ser ao vivo. Então, a gente vai estar olho no olho. Nós vamos passar todo o conteúdo para vocês, os conteúdos mais importantes para vocês conseguirem tirar o seu projeto aí do papel e fazer sua casa para venda. E ali também vai ter plantão de dúvidas. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Eu vou estar acompanhando vocês. Essas aulas que serão ao vivo, para quem não conseguir acompanhar, elas vão ficar gravadas. Então, você pode assistir no momento oportuno, no momento que você conseguir, tá bom? Nós vamos também entregar alguns bônus para essa primeira turma, tá? O primeiro bônus que nós vamos fazer é uma comunidade. Então, nós teremos uma comunidade para todos os mentorados, e ali a gente vai ter plantão de dúvidas, vai trocar informação, com toda certeza vai gerar networking, vai gerar negócio, tá? Ali, às vezes, a ponte de se encontrar entre um investidor com a pessoa que quer tocar a obra. Essa comunidade, eu tenho certeza que com o tempo ela vai gerar muito valor aí para o nosso grupo, e a gente vai caminhar junto. No bônus 2, a gente vai fazer para todos os mentorados, nós vamos fazer uma avaliação do projeto da sua casa com as sugestões de ajuste. Então, por exemplo, você vai começar a fazer a sua casa para venda, você fez o escopo com o arquiteto, com o engenheiro, você vai mandar para nós, a gente vai fazer uma análise e vai fazer também sugestões de ajuste. Então, nós vamos falar o que ficou bem feito, o que a gente poderia sugerir para você melhorar ainda mais o projeto, para que você acerte a mão da sua casa e você tenha um resultado rápido e venda a sua casa com excelência, tá? O bônus 3, a gente também vai fazer uma sessão de 2 horas por mês de plantão de dúvidas. Isso daí vai ser ao longo dos 12 meses, tá? Então, uma vez por mês, nós vamos nos encontrar por 2 horas e ali a gente vai discutir sobre projetos, sobre planta, sobre as construções ou qualquer outra dúvida pertinente que vocês tenham aí na sua jornada. No bônus 4, para os 3 primeiros que entrarem, nós vamos ter uma condição exclusiva e diferenciada, tá? Os 3 primeiros que entrarem nessa mentoria, nós vamos fazer 2 sessões individuais com cada aluno por 2 horas. Nessa consultoria, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, eu vou auxiliar desde a parte de captação de recurso, a desenhar uma planta junto com você, de repente você quer tirar uma dúvida se um terreno que você quer comprar, se ele faz sentido ou não, a gente pode fazer uma videochamada, vocês mostram para mim esse terreno, a gente vai conversar o que vocês quiserem. Então, são 2 horas individuais, mas somente para os 3 primeiros que entrarem, tá bom? Então, esse é um bônus exclusivo. E quanto vale, pessoal, tudo isso? Eu vou fazer um exemplo básico aqui, tá? Na primeira casa, que eu mostrei para vocês na apresentação no vídeo, nós tivemos um lucro de aproximadamente R$ 500 mil
ao longo de 15 meses, entre a construção e a venda da casa, que levou 4 meses, tá? Na segunda casa, nós tivemos um lucro de R$ 180 mil ao todo em 7 meses. Foram 5 meses e pouco de obra, até o tempo da gente receber, total de 7 meses. Então, nós tivemos um lucro de R$ 180 mil naquela segunda casa que eu mostrei para vocês. Na terceira casa, que é uma casa que nós vendemos ainda sem nem ter o terreno, que eu expliquei para vocês, a gente já está erguendo, a casa já está em fase de reboco, em breve a gente vai entrar na parte do acabamento. A projeção é que a gente vai ter um lucro de aproximadamente R$ 200 mil em 6 meses. Então ela vai ter um retorno também fantástico. Se você fizer uma conta de quanto tudo isso vale, eu vou fazer uma conta aqui por baixo, tá? Então vocês viram as projeções, são números reais, vocês viram os depoimentos, é um caso real, são casas que eu fiz, tive esses retornos, vocês viram as pessoas que fizeram comigo aqui também. Eu vou fazer uma projeção para baixo, então vamos imaginar que na sua primeira casa você consiga ter um lucro de 100 mil. É um resultado baixo, tá? É uma estimativa baixa, mas eu prefiro ser pé no chão. Então vamos considerar um ganho de R$ 100 mil. Se você... Perdão, desculpa, perdi. Então, assim, eu estou dando um exemplo básico, totalmente pé no chão, na sua primeira casa que você vai fazer para venda, acompanhando, seguindo o nosso passo a passo, andando conosco aqui, que você tem um retorno de R$ 100 mil, tá? Isso daqui tendo uma projeção até pessimista no meu entendimento. Eu poderia facilmente, com o que eu vou entregar, se a gente levar em conta o que você vai ganhar, o que você pode vir a ganhar, eu poderia facilmente cobrar essa mentoria por R$ 10 mil. Estaria justo por tudo que eu vou entregar e por toda a possibilidade que você vai ter. Mas eu não vou nem cobrar nem a metade disso. Ou seja, eu não vou cobrar nem os R$ 5 mil para você participar. Dá um pause. Então, diante de tudo que vocês viram, dos ganhos, né, de casas reais, casos concretos que eu mostrei aqui para vocês, eu vou dar um número extremamente baixo, que de repente aí na primeira casa que você vai fazer, que você tem um retorno de R$ 100 mil. Isso aqui é uma projeção pessimista, tá? Você seguindo o nosso método, você entendendo todo o conceito que nós vamos instruir você, pegando na sua mão, eu tenho certeza que esse número ele vai ser ainda maior. Então, por tudo que eu vou entregar nessa mentoria, eu poderia facilmente cobrar R$ 10 mil e seria um preço justo. Mas assim, eu quero de fato contribuir. Eu sei que esse valor às vezes pode ser um investimento que não faça hoje muito sentido, talvez alguns não consigam fazer esse investimento. Então, o que eu resolvi fazer? Eu não vou cobrar nem a metade desse valor. Aliás, eu vou cobrar menos da metade. É de fato para quem quer mesmo entrar, eu vou dar oportunidade para você começar a entrar nessa jornada, aproveitar o time que nós estamos indo para uma projeção, que o mercado imobiliário ele vai voltar a aquecer, ele está bom, as vendas estão saindo, como eu mostrei para vocês, todas essas vendas elas ocorreram nesse ano de 2025, e o ano que vem, ao que tudo indica, nós vamos surfar uma onda muito boa, os juros vão cair, aproveite a oportunidade, não adie o seu projeto, a possibilidade de você dar um passo, de mudar também a sua vida, tá? Então, assim, o que eu vou entregar para vocês e vou passar o investimento que você vai ter que fazer. Nós vamos entregar na nossa mentoria o nosso método, então vão ser as aulas ao vivo e interativa, no qual a gente vai conversar, vocês podem tirar todas as dúvidas, todas as aulas elas vão ficar gravadas para você acessar a qualquer momento, na sua casa, no seu celular, aonde você estiver. Nós vamos entregar o bônus, que é a comunidade exclusiva, tá? Com todos os mentorados, a gente vai fazer network, a gente vai abrir possibilidades de negócios ali dentro, com toda certeza. A gente vai fazer também a entrega do bônus 2, que nós vamos avaliar o projeto de cada um, então vocês vão mandar, nós vamos fazer a análise do projeto, vamos fazer nossas sugestões. O bônus 3, a gente vai ter 2 horas mensais de tira dúvidas ao vivo em um grupo durante os 12 meses. Então, nós vamos bater um papo, tudo que vocês tiverem de dúvida, dificuldade da sua construção, tudo que vocês estiverem vivendo ali no seu dia a dia, vocês podem mandar e nós vamos conversar e vamos auxiliar você em todo o passo a passo para vocês tirarem o seu projeto do papel. E por último, para os 3 primeiros que entrarem, vão ganhar 2 sessões de consultoria ao vivo, individual comigo. Então a gente vai olho no olho, eu vou sentar e vou ajudar vocês em qualquer necessidade que você tenha relacionado
a construir a sua primeira casa para venda. E se você já é construtor, nós vamos fazer também de uma maneira muito mais assertiva. A gente vai ajudar você nos projetos a fazer uma casa que não vai ficar parada no mercado, ela vai vender muito mais rápido e você vai ter um lucro muito maior, eu tenho certeza disso. E agora vocês devem estar me perguntando, tá bom, Ed, mas quanto que eu vou investir? Você vai investir apenas R$ 249,21. Esse é o investimento que você vai fazer mensal. Se você fizer uma conta por dia, dá menos de R$ 8, tá? É um cafezinho que você toma no seu dia e você tem a possibilidade de dar um passo para a sua independência financeira, para o seu crescimento patrimonial e a sua liberdade, liberdade de tempo e qualidade de vida também com a sua família. Então é um investimento extremamente baixo por tudo que vai ser entregue nessa mentoria e eu tenho certeza que isso daqui vai contribuir com que você tenha ótimos resultados aí do outro lado. E por último, eu vou abrir ainda uma outra condição para quem comprar até o dia 10, somente até o dia 10, você vai pagar apenas R$ 199,37, tá? Ou à vista R$ 1.997,80. Sinceramente, esse valor ele é irrisório por tudo que vai ser entregue, por todas as possibilidades que nós vamos abrir de ganho que você vai ter na construção e também o que a gente vai fazer com que você não perca, não tenha prejuízo que muitas pessoas acabam tendo por também fazer de uma maneira equivocada as suas construções de casas para venda. Tá bom? Então esse investimento é um investimento, no meu entendimento, muito baixo por tudo aquilo que vai ser entregue. Isso aqui vai ser um começo de algo muito grande que nós vamos caminhar juntos e eu vou torcer e fazer tudo que for possível para vocês aí também terem excelentes resultados nas suas construções das suas casas para venda. E para quem está na dúvida ainda, eu vou dar uma garantia incondicional, tá? Se você comprar, entrar na mentoria e por algum motivo assistir as primeiras aulas, achar que aquilo não faz sentido para você, não tem problema nenhum. Você não precisa me falar nada. Você vai mandar uma mensagem, né, para o nosso suporte solicitando o estorno do seu dinheiro. A gente vai cancelar e não vamos questionar em nada, porque eu tenho certeza que o que a gente vai entregar é algo que pode sim ajudar a mudar a sua vida, a sua trajetória. Então a gente tem essa garantia incondicional de 7 dias. Então agora é com vocês. Aqui existem 3 possibilidades, tá? A primeira possibilidade é você simplesmente sair dessa aula e continuar a sua trajetória ou achar que não faz sentido você entrar nessa mentoria, não tem problema nenhum. Você pode seguir, né, nessa primeira opção. Então nós temos também a segunda possibilidade que você simplesmente pode aprender e falar, eu vou caminhar, vou fazer isso, mas eu vou fazer sozinho, não quero participar de uma mentoria, não quero andar acompanhado. Você pode fazer, eu fiz isso quando eu comecei, tá? Mas eu garanto para você, é um caminho muito mais tortuoso, tá? É um caminho que você pode sim conseguir, sem sombra de dúvida, mas é um caminho que você vai patinar até você entender o processo e o caminho das pedras. E por último, para quem quiser andar junto, para quem quiser caminhar, para quem quiser estar lado a lado, e tá andando com quem já vive disso, com quem está tendo resultado, está fazendo as suas casas, estão vendendo de forma rápida, está fazendo com outras pessoas também já estão tendo resultado, eu convido você a estar comigo nessa jornada, aí você tem a opção de entrar na nossa turma, na nossa mentoria, e a gente fazer isso acontecer juntos, tá bom? Então é isso, eu espero ver você do outro lado e que vocês tenham aí uma excelente noite e que possam tirar os seus projetos aí do papel e começar e fazer aquilo que você acredita, dar o primeiro passo, começar aí, nós estamos já no final do ano, começar um ano de 2026 aí com uma outra mentalidade, com uma outra atitude para vocês prosperarem e melhorarem ainda mais a vida de vocês. Então o link para quem escolher a terceira opção e participar junto conosco dessa mentoria, ele vai estar aqui embaixo dos comentários desse vídeo, basta você clicar e lá vai ter o passo a passo para você entrar na mentoria. Nós vamos também deixar esse link no grupo do WhatsApp, tá? Nós vamos mandar para todos que se cadastraram lá no grupo, também vai estar o acesso e o passo a passo para você participar junto conosco. Eu espero te ver do outro lado em breve. Um abraço a todos aí.